E vamos conferir uma dúvida trabalhista publicada nas redes sociais com a hashtag Quero Post. E recebemos a seguinte pergunta pelo Facebook com a hashtag Quero Post. Em que situações se aplica a demissão por justa causa? Veja a resposta na reportagem. Em uma relação contratual, tanto o empregador quanto o empregado têm regras a respeitar. E quando o profissional não cumpre deveres estabelecidos em contrato, pode sofrer penalidades previstas em lei, advertência verbal ou escrita, suspensão e até mesmo demissão por justa causa. A justa causa é a maior das penalidades que o empregador pode aplicar ao empregado. Mas vale lembrar que ela só é válida em situações tidas como gravíssimas. Os motivos estão previstos na Consolidação das Leis do Trabalho. O artigo 482 da CLT lista os motivos que constituem justa causa para a rescisão do contrato: ato de improbidade, incontinência de conduta ou mau procedimento, negociação habitual por conta própria sem permissão do empregador, condenação criminal do empregado, desídia no desempenho das funções, embriaguez habitual ou no serviço, violação de segredo da empresa, ato de indisciplina ou de insubordinação, abandono de emprego, ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa ou ofensas físicas, salvo em caso de legítima defesa, prática constante de jogos de azar e adicionado recentemente pela reforma trabalhista, perda de habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão. Esta juíza do trabalho enfatiza que quando o empregado é demitido por justa causa, o motivo que levou à dispensa não pode ser anotado na carteira de trabalho. Ela lembra ainda que a dispensa motivada impede o profissional de ter acesso a diversos direitos trabalhistas. Ele não recebe aviso prévio, ele não recebe a multa de 40% sobre o FGTS, ele não tem direito de sacar o FGTS e não tem direito de receber o seguro-desemprego. Então, assim, ele fica, os direitos dele são bem restringidos, né? E fica ainda, o pior de tudo é ter uma declaração judicial de que ele cometeu uma justa causa. Vale lembrar ainda que a punição deve ser proporcional à falha cometida. Por exemplo, se o empregado começa a faltar um dia em uma semana, na outra mais 2 dias e assim por diante, o empregador pode dar primeiro uma advertência, depois uma suspensão e só por fim aplicar a justa causa. Isso é chamado de pena gradativa. Mas a juíza alerta: há casos em que o empregador pode recorrer à justa causa imediatamente. Se a falta for muito grave, digamos no caso de improbidade, que é a letra A do 482, a improbidade está ligada à honestidade, está ligada à fidúcia que existe entre empregado e empregador. Se acaba essa fidúcia entre empregado e empregador, a falta é gravíssima. Então, ela não precisa dessa gradação. Ela é tão grave que, uma vez cometida, ela autoriza a justa causa. Para aplicar a justa causa, é preciso provar a gravidade dos fatos. A imediatidade, ou seja, punir a falha tão logo ela ocorra, é outro princípio que deve ser observado. Do contrário, pode ser configurado o perdão tácito, quando a empresa releva a má conduta do empregado. E atenção! A justa causa não pode ser aplicada se o profissional já tiver sido punido pelo mesmo fato. Aí, nesse caso, a justiça ela não reconhece a justa causa, né? Porque o empregado, somente se ele cometesse outra falta, aí sim justificaria a rescisão do contrato de trabalho. Esta gerente de recursos humanos conta que é preciso ter atenção aos comportamentos dos empregados e, em caso de qualquer conduta diferente da habitual, o mais indicado é estabelecer o diálogo. O ideal é que o RH, o gestor, acompanhe, chame essa pessoa para conversar, tente entender o que está acontecendo para que seja evitado
vamos dizer, essa medida mais drástica, que é a demissão por justa causa. Em alguns casos, infelizmente, o colaborador age de forma grave e não dá nenhum indício. Mas, no geral, o colaborador que vai cometer essa infração, ele já vai dando ali alguns sinais.